Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Em seus braços minha alma é erguida. Meu coração agora tem paz, ele me guia. Eu saúdo meus amados irmãos e as minhas amadas irmãs com a santa paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, também, meus irmãos. Irmãos, é motivo de muita alegria essa oportunidade que o Senhor tem me dado, essa fé, essa esperança, né? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem colocado no meu coração esse desejo de levar a palavra, esse desejo que o Senhor tem colocado no meu coração de passar aquilo ao qual Ele me entregou para frente, porque não é só para mim, irmãos. Tudo aquilo que o Senhor me entrega não é para mim. Não é para me poder fazer igual aquele homem, né, que recebeu aquele talento só porque era um só. Ele quis guardar aquele talento, então o Senhor repreendeu aquele homem. Então aquilo que ele tinha, ele tirou. Os outros multiplicaram seus talentos, né? Então o talento é o quê? É algo que o Senhor nos dá no mundo espiritual, né? E o Senhor me deu um sonho de revelação mais uma vez. Nós já temos um vídeo aí, né, de sonho de revelação que o Senhor me deu do final do tempo, né? E tudo aquilo ao qual Deus me passou está acontecendo, está se concretizando segundo a palavra de Deus, né? Segundo Deus usou outros profetas também, outros servos deles e servas também, porque tem muitos homens e mulheres usados em sonhos, né? Usados em visões, né? Deus me usa muito em sonhos, irmãos, porque é o jeito que Ele escolheu de me usar, amém? Assim fez Daniel, assim fez Ezequiel, usado em sonhos, amém? E o Senhor também me proporcionou esta graça de me visitar em sonho, de me trazer algo, né, dos fins do tempo, de trazer algo de sinal para minha edificação e para a tua edificação. Amém? Desde já te peço, você que ainda não é inscrito no canal, que venha se inscrever. Peço que você venha curtir também esse vídeo, venha se inscrever, né? Igual eu já falei. Venha deixar um comentário. E que você venha, louvado seja o nome do Senhor, passar essa mensagem para frente, para que mais pessoas venha ser alcançada. Mas o inimigo coloca isso no nosso coração. Mas para que? Tem tanta revelação e não acredita? Irmão, mas vamos fazer a nossa parte, né? Eu estou fazendo a minha parte aqui e você faça a tua também. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos, né, ao sonho que o Senhor me deu nessa madrugada. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agradecido seja o nome do Senhor. Igual muitos falam, irmãos, mas sonhou porque comeu muito, né? Porque estava pensando. Não, irmão. Uma coisa é um sonho da carne, outra coisa é o sonho do Espírito. Porque quem busca, né? Eu não sou maior do que ninguém, porque tem homens e mulheres de Deus que buscam, né? Eu busco pela madrugada, né? Eu busco, né, durante o dia. Eu estou sempre em constante busca pelo Espírito Santo, em oração, em jejum, pela madrugada, durante o dia. Aliás, Deus me separou para isso. Deus me tirou do trabalho esforçado para o homem e o Senhor me trouxe para fazer o trabalho e a vontade dele. Amém? Então o Senhor me separou para isso. Eu tenho me preparado. Muitos não confiam em mim. Eu conto as revelações de Deus. Muitos não acreditam, mas eu não ligo, porque eu sei que Deus me usa, eu sei que Deus fala comigo, eu sei que Deus me tem me entregado. Amém? E meus irmãos, é um sonho bem curto, um sonho bem pequeno, mas que Deus me falou muito comigo neste sonho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela madrugada, né? Para a glória do nosso Jesus Cristo, depois que eu já tinha orado, era quase 3 horas da manhã, no momento que eu tinha orado, que eu voltei a dormir, e eu tive um sonho para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, né? O qual estava eu e tinha umas poucas pessoas vestidas de branco comigo, né? Poucas pessoas vestidas de branco comigo. Nós estávamos no lugar, parecia, não era uma cidade grande, mas parecia ser uma área rural, né? Lugar simples, lugar humilde, área de campo. E ali, louvado seja o nome do Senhor, eu senti uma grande tribulação. Labaraba daba sébia, labaraba daba surianda. E eu olhei para o... Tinha 2 montes, né? Tinha 2 montanhas, uma do lado da outra. E eu olhava para cada montanha, era como se tivesse aberto uma represa, a comporta de uma represa, e vinha, louvado seja o nome do Senhor, e vinha enchendo de água, a água vinha tomando tudo. E eu olhava para os cantos, eu olhava ao redor, e estava tudo se fechando, né? E eu ali ficava preocupado, labaraba dava séria, para levar aquelas pessoas que estavam comigo, para que a gente tivesse ser resgatado de alguma forma, né? De alguma forma a gente tivesse ser resgatado, né? E quando eu acordei, né? Logo depois eu acordei e comecei a falar com o Senhor, labaraba dava séria, comecei a buscar o Senhor, né? O que significava aquilo, o que o Senhor queria falar comigo. E o Senhor falava comigo para me trazer essa mensagem para você. Mas Maurício, o que significa esse sonho? Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs,
né? Esse sonho, irmão, significa a volta do nosso Jesus Cristo. Não significa que o mundo vai acabar em água, não, porque a palavra de Deus fala que o mundo vai... Deus fez uma promessa para Noé que não acabaria com o mundo, mas com água, né? Mas lá em 1 Pedro, capítulo 3, né? Pedro vai falar que agora o mundo vai ser acabado, né? Vai ser destruído pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso, com fogo. Os céus se enrolarão em chamas nem sei como é que fala, mas em chamas, né? Em chamas eternas, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Vai ser em fogo. Mas o que significa água? A água é luta, é batalha, é tribulação, né? É muita gente, né? A água no Apocalipse significa muita gente. Então, significa o quê? Os sinais dos últimos tempos, né? Que, louvado seja o nome do Senhor, muitas pessoas vão ficar para trás. Muitas pessoas vão ficar para trás, porque quem eu via junto comigo, né? Quem eu vinha junto comigo eram poucas pessoas que estavam junto comigo ali. Eu estava lutando para poder levar aquelas pessoas comigo, né? E o Senhor mandava lá baraba daba sebe, lá baraba daba suyanda, trazer essa mensagem para você, para trazer essa mensagem para você. Louvado seja o nome do Senhor, que o dia é chegado, o dia está se chegando, né? Os sinais estão aí. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu profetizei, falei na nossa igreja lá. Às vezes as pessoas não dão ouvido ao que a gente fala, pensa que está falando demais, que tudo é volta de Jesus, mas, irmão, o servo e a serva de Deus, que são ungidos do Senhor, eles preparam um povo para a volta do nosso Senhor e para a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. João Batista foi o último profeta que terminou lá no Novo Testamento, em Mateus e Lucas, ali vai falar dele, Marcos, né? E ele vem pregando o quê? Arrependei vós, que já é chegado o reino dos céus. Então o servo e a serva de Deus tem que pregar o reino do céu, pregar a vinda de Jesus. Voltei aqui, irmãos, porque tive que dar uma pausa no vídeo aqui, mas igual eu estava falando, né? Essa é a pregação, essa é a revelação dos últimos dias. Igual eu estava falando para os irmãos, eu trouxe na igreja lá, falei, irmãos, tem coisas fortes por vir por aí. Não são dias bons, não vai ser dias bons. Jeremias falou que se algum profeta profetizasse paz e viesse paz, esse era usado por Deus, sendo que não existe profecia de paz. Existe profecia de paz para aqueles que estão com Cristo, né? Que vai morar na Nova Jerusalém, vai morar com Deus, né? Vai morar na morada com o Senhor, igual eu estava falando para os irmãos quando eu tive que cortar o vídeo, né? Que o Senhor vai vir buscar a tua igreja e vai ser uma grande luta, vai ser uma grande vingança para aqueles que ficar. Mas esses sinais que estão acontecendo foi o que Jesus falou em Mateus, falou em Marcos, né? Em Mateus ele falou, lá em Marcos também ele falou, né? De maremoto, de tsunami, né? De peste, de um amor de muitos se fiariam. Você vê que aconteceu esse ciclone que passou no Rio, passou em São Paulo, passou aqui também no estado de Minas, essa ventania muito forte, o qual destruiu muito, né? Igual você vê, né? Aconteceu lá no Rio Grande do Sul também, há uns anos atrás, né? Você vê tudo que vem acontecendo, é muita tragédia, é muita discórdia, irmão, é muitos sinais ao qual já mostram a vinda do Senhor Jesus Cristo. E nesse sonho o Senhor mandava trazer para você mais uma vez, para você que está dormindo, desperta, para você que está em sono, vem acordar, porque o noivo está à porta, o noivo está vindo buscar a sua noiva, que é a igreja. João viu a igreja descer ataviada, João viu a Nova Jerusalém, né? Então o Senhor está vindo buscar a tua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, está mais perto, está mais próximo do que você imagina. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo está igual no tempo de Noé. O próprio Jesus falou, né? Prostituição, dando em casamento, né? Festa, bagunça. Você vê esse negócio de Natal, Ano Novo, que é uma festa pagã. Né? Ano Novo, é um ano novo. Amém? Mas nós temos que dar glória a Jesus, agradecer a Jesus por mais um ano de vida. Não é fazer bagunça, bebedice, né? Então, irmãos, essa é a mensagem que o Senhor me deu. Eu fiquei preocupado nesse sonho, porque eram poucas pessoas e eu estava tendo uma luta muito grande para levar aquelas pessoas junto comigo e pela minha vida também. Você imagina sua luta, irmão, é uma luta muito grande para a gente ganhar uma alma para Jesus, é uma luta muito grande para a gente conseguir selar o nome, né? Selar uma alma lá no livro da vida. Irmãos, é uma luta muito grande dentro de uma igreja de 1000 pessoas. Às vezes, sabe quantos que estão com o nome no livro da vida?
umas 10 só. Uma vez na igreja que tem 30, ali umas 2 ou 3 pessoas que estão com a salvação garantida. Então a luta, irmãos, o céu está se fechando, né? Os sinais estão aí. E nesse sonho eu pude entender que o fim está próximo. Eu pude ver que são os últimos segundos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu der essa mensagem para você, eu peço que você venha compartilhar com mais algumas pessoas. Amém? Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe teus sonhos, teus projetos. Que você venha receber força, fé e esperança para buscar. Lá em Mateus 6,33 fala: buscar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, meus irmãos? Então busque o reino do céu, porque as demais coisas são coisas banais. São coisas qual louvado seja o nome do Senhor. Deus, com misericórdia, pode prover a tua vida. Mas a salvação da sua alma depende de você. Não depende do seu esposo, não depende da sua esposa, não depende dos seus filhos, não depende do seu pastor, depende de você. Amém? E assim eu deixo essa mensagem para você. Deixa um abraço todo especial do evangelista Maurício, um abraço mais especial do Espírito Santo, e que a graça e a paz e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. E todos que um dia vão morar no céu, digam amém.